Cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu procurei minha vida inteira, é aqui que eu me sinto completa, cara, eu tô me sentindo completa. Depois do batismo, eu falei, cara, tudo mudou. Deus falou que era pra abrir mão do meu namoro. Oi, gente! Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Essa semana eu tava fazendo uma retrospectiva dos meus últimos anos e aí eu pensei o quanto seria legal compartilhar aqui o meu processo de conversão, como tudo aconteceu, um pouquinho da minha história, do meu testemunho. Então eu espero que esse testemunho possa falar ao seu coração de alguma forma, te trazer aprendizado ou te abençoar. Antes eu quero te fazer uns pedidos muito especiais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te pedir para se inscrever no nosso canal. E se você já é inscrito, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, comentar, dizer o que o vídeo proporcionou para você, porque isso torna o nosso canal cada vez mais relevante. E te pedir para nos seguir nas redes sociais também, @relima com H no final, meu Instagram. E é uma forma da gente estar sempre conectado, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então, gente, eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu me lembro que desde muito criança eu sempre gostei fui batizada na igreja católica, eu sempre gostei de ir à missa, sabe? E eu lembro que eu rezava para Papai do Céu, eu lembro que toda noite antes de eu dormir eu gostava de rezar. E olhando assim pra minha vida, eu penso que eu sempre procurei por Deus, sabe? Aí na minha adolescência eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, mas eu nunca tive contato com a Bíblia, assim, nunca li, assim, nunca me foi motivado, sabe? Nunca ninguém me motivou a ler a Bíblia, então não tinha esse contato. Tinha um contato com a igreja católica, ia na missa, voltava para casa e rezava antes de dormir. E aí quando fez 15 anos eu comecei a namorar. Na verdade, com 15 anos não, eu já namorava antes, né? Mas 15 anos foi oficial. E eu comecei a namorar, então eu comecei a sair, comecei a conhecer coisas, pessoas. E aí fui amadurecendo. E quando eu comecei a sair para baladas e tal, eu gostava muito. Mas sabe que você não se sente assim, completamente, sei lá, não sente que ali é o seu lugar, sabe? Eu dançava com as minhas amigas, saía e tal, mas eu não me sentia assim completa naquilo. Algumas pessoas falam que não era feliz antes de encontrar Jesus. Cara, eu era muito feliz, tinha uma vida muito boa, só que era uma coisa que não me completava, assim. E enfim, e até que um dia era um passeio que eu fazia muito quando eu namorava, era ir no cinema, e nós fomos no cinema ver um filme chamado Chico Xavier, que contava a história do Chico Xavier, e era um filme espírita. E quando eu cheguei e comecei a assistir aquele filme, eu fiquei assim, gente, tudo que me disseram a vida inteira estava errado, porque o espírita, ele acredita em reencarnação. E na igreja, em toda a minha vida, eu tinha aprendido sobre ressurreição, que você morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. E aí, naquele filme, estava falando que você podia voltar num animal, voltar numa pessoa, voltar... E aquilo me impactou, eu falei, meu Deus do céu, cara, tudo que eu acredito é uma mentira. Cara, o que está acontecendo? E eu acredito que ali começou o meu processo com Deus, que Deus usou esse filme para gerar muitas perguntas e dúvidas no meu coração, para que eu pudesse ir atrás da verdade, sabe? Então, o que aconteceu? Eu saí daquele filme falando, cara, eu quero ser espírita, eu quero ir numa reunião de espiritismo, kardecista. E aí, eu fazia judô naquela época, eu era atleta, e tinha um casal de amigos que eram de um centro espírita. E eu falei, poxa, será que vocês me levariam? Eu vi um filme que eu gostei muito, eu queria aprender um pouco mais. E eu lembro, gente, que eu comecei a ler sobre isso. Eu lia sobre os escritos de Allan Kardec, comecei a ler sobre o budismo, comecei a ler sobre vertentes de cada religião, que cada religião apresentava.
E aí a minha cabeça foi ficando uma bagunça. Eu falei assim, meu Deus, um monte de gente acredita um monte de coisa, qual é a verdade? E então, como continuei a minha caçada, só que eu trabalhava em 2 lugares, um projeto social e outro uma academia que eu era estagiária, porque na época eu fazia a faculdade de educação física. E no projeto social e na academia tinham 2 amigos meus que eram cristãos. Então eles começaram a falar de Jesus pra mim. Mas o meu amigo Paulo, do projeto social, eu queria até mandar um grande abraço pra ele, porque foi ele que me ganhou pra Jesus, investiu na minha vida. Ele é um grande homem de Deus, eu falo que ele é o apóstolo Paulo desse tempo. E ele começou a me falar de Jesus, aí eu comecei a estudar. E aí eu fazia uns questionários para entregar para ele, porque eu trabalhava lá na segunda-feira, então eu não via ele a semana inteira. Quando chegava na outra segunda, eu tava com um monte de dúvida. Aí eu levava um monte de pergunta, ele ia me respondendo uma a uma, sentava comigo depois do trabalho, passava do horário, conversava, me ensinava. E isso foi caminhando, até que uma vez, numa segunda-feira, ele falou, hoje eu vou te levar para comprar uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Aí ele me levou numa livraria cristã e me deu uma Bíblia de presente, é uma Bíblia que eu tenho e uso ela até hoje. E aí ele falou, aqui tem as respostas que você precisa e as respostas que você procura. Gente, eu lembro que eu cheguei em casa, eu comecei a ler, eu lia um livro da Bíblia por dia. Eu lembro que minha mãe falava, meu Deus, você vai ficar maluca. Porque eu chegava à noite do trabalho, da faculdade, e eu ficava lendo até de madrugada. E aí minha mãe falou, para com isso, não sei o quê. Meus pais não são cristãos ainda. Então, assim, eu queria descobrir o que era verdade. Aquele livro começou a fazer parte da minha vida. Eu comecei a ter a resposta de muitas perguntas que eu tinha, mas também vir mais perguntas. Por que Deus era Deus? Quem era Deus? Por que ele era um ser criado? Porque ele não foi criado por ninguém? Como que isso podia acontecer? Quem era Jesus? Jesus era Deus? Cara, um monte de coisa. E o Paulo foi essa pessoa que foi me ajudando, me acompanhando, me ensinando. E até que um dia eu tava no MSN, na época do MSN, né, gente, um pouquinho atrás. Eu tava com meu amigo da academia, que era cristão, no MSN, conversando. E eu falei pra ele assim, Fábio, como eu posso aceitar Jesus como salvador da minha vida? Eu ainda não vou pra igreja. Eu não tinha igreja na época, mas eu queria muito aceitar Jesus como salvador da minha vida. Eu preciso de ir numa igreja para fazer isso? Ele falou, claro que não, você pode fazer isso no seu quarto ou em qualquer lugar. E aí eu lembro que eu vim pro meu quarto e tive uma das maiores experiências da minha vida. Eu lembro que eu ajoelhei, eu não sabia orar muito bem, mas eu lembro que eu falei assim, Jesus, eu não te conheço, mas eu quero muito te conhecer. Eu quero que você faça parte da minha vida, eu quero viver aquilo que você tem pra mim e eu quero, enfim, ser salvo, eu quero te conhecer, quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Cara, eu comecei a chorar naquele dia, foi aqui no quarto que eu tô falando, e uma presença assim de Deus tomou conta do meu quarto, que de tal maneira que eu assim deitei no chão, comecei a chorar. E assim, não sabia o que estava sentindo, mas era muito bom o que eu estava sentindo, me completava. E então eu continuei conhecendo e comecei a pensar nessa possibilidade de, cara, eu queria conhecer pessoas que viviam isso que eu vivia, só que eu não queria ir para a igreja evangélica, porque como eu era católica, meio que eu tinha uma aversão assim a crente. Eu achava que todo crente era falso, todo pastor era ladrão, ninguém prestava, era tudo mentira. Mas eu tava com uma necessidade de conhecer pessoas que sentiam aquilo. E nesse tempo que eu tava fazendo faculdade, tinha uma menina lá da minha turma que era cristã. E aí eu conversei com ela, você é crente? Ela falou, sou. Aí eu falei assim, cara, eu tô lendo a Bíblia, tô conhecendo Jesus, me fala um pouco. Ela falou, cara, você precisa ir numa igreja. Aí eu falei pra ela que eu não gostava. E ela falou, Renata, eu pensava a mesma coisa que você. Só que um dia eu fiz uma oração para Deus. Eu falei para Deus, são tantos caminhos, Deus. Me leva no lugar que você tem para mim e onde as pessoas sejam de verdade. Gente, quando eu cheguei em casa eu copiei a oração dela. Falei isso para Deus, Senhor, são muitos caminhos. Me mostra o que o Senhor tem para mim, onde as pessoas sintam tudo o que eu sinto e que isso seja verdade na vida delas. E eu quero compartilhar dessa fé.
Então, nessa mesma semana, o meu amigo da academia me falou sobre a igreja dele, e aí eu fiz uma pergunta, né? Que é uma pergunta que para quem não é crente sempre é muito relevante fazer. Eu falei, na tua igreja pode se maquiar, pode usar brinco, cordão, pode deixar o cabelo solto, pode cortar o cabelo, pode usar roupa normal, só pode usar saia, como que é? Ele falou assim, na minha igreja pode tudo, só não pode pecar. E essa foi uma frase muito libertadora para mim, porque eu achava que crente vivia num mundo assim que não podia fazer nada. E aí eu entendi, assim, me libertou aquela frase. Eu falei, cara, eu vou conhecer a sua igreja. Aí falei com o meu namorado na época, falei, vamos comigo? Ele gostava muito de igreja evangélica, a mãe dele era evangélica. E nós começamos a ir para a igreja e caminhar. Só que chegou um determinado momento que eu estava tão envolvida com tudo aquilo que eu comecei a ir para a escola bíblica. A escola bíblica foi essencial, assim, para mim. Se você não vai à escola bíblica, você precisa ir, porque, cara, é ali que você vai aprender, vai tirar dúvidas. E aí eu comecei a ser ensinada, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu procurei minha vida inteira, é aqui que eu me sinto completa, cara, eu tô me sentindo completa. Gente, eu vivi, assim, uma coisa de novo convertido, cara, que, cara, eu queria Deus, eu queria abrir mão de tudo pra ter Deus na minha vida. E então eu resolvi me batizar. Eu falei com meu namorado, ele não quis se batizar na época, ele falou que ainda não era o tempo para ele. Mas enfim, eu comecei a deslanchar na igreja. E aí Deus começou a me pedir algumas coisas, né? Uma delas foi abrir mão do judô. Eu era atleta na época, só que se eu continuasse a treinar judô, possivelmente eu não ia estar envolvida como eu estava na igreja, né, fazendo coisas, finais de semana, porque eu vivia para treinar, vivia para competir. E aí Deus pediu para eu abrir mão do judô. E aí foi um tempo que eu comecei a parar de treinar, foi um processo bem difícil, mas eu também estava fazendo meu módulo para faixa preta. E aí uniu uma coisa a outra. Então eu parei de treinar judô. E aí continuei cada vez mais me aprofundando. Depois do batismo eu falei, cara, tudo mudou. E aí eu conversei com meu namorado, porque a gente namorava há 8 anos já. E eu falei, cara, eu quero viver uma vida de santidade agora. Não sei se você vai concordar, mas, cara, eu quero seguir isso. Eu não quero viver uma vida de pecado. E aí ele topou da gente ter um namoro santo. E aí a gente continuou a caminhar. E eu comecei a me envolver na igreja de uma forma que ele começou a não querer, assim. Ele queria ir ao culto, queria participar, mas ele não queria ter esse envolvimento. Então teve um dia, e isso estava fazendo a gente dar passos contrários, sabe? Eu estava indo para uma direção, ele indo completamente diferente, ele sonhando outras coisas, e eu sonhando com Deus, de viver aquilo, de querer estudar, de querer conhecer. E então eu, assim, tava muito mexida com tudo, né? E aí teve um dia que teve um apelo. E eu fui nesse apelo lá na frente. E quando eu coloquei a mão assim no altar da igreja, Deus me falou uma coisa. Deus falou que era para abrir mão do meu namoro. Cara, eu namorava há 8 anos. A nossa vida era uma vida completamente incomum. Os nossos amigos, as coisas que nós fazíamos eram sempre juntos. A minha família é apaixonada por ele. E aí você pode estar perguntando, por que Deus te pediu isso? Ele era um mau namorado? Pelo contrário, ele era um príncipe para mim. Ele era um cara responsável, gente boa. O maior defeito dele era ser bom demais, sabe? Só que não era aquilo que Deus tinha. Deus tinha uma nova história, ele tinha falado isso pra mim. Só que pra você abrir mão disso, é muito difícil. Abrir mão de parar de beber, de balada, de sair. Cara, isso pra mim não era nada diante daquilo que eu tava vivendo com Deus, sabe? Não era nada. Tipo, cara, problema parar de beber, o que eu tô sentindo é muito maior, muito mais grandioso. Mas quando tá relacionado a coisas emocionais, eu acho que isso dói muito, né? E aí foi muito difícil, até eu conseguir terminar foi um processo. Eu, na época, tinha um grupo familiar. E a minha líder de grupo familiar, chamada Roberta Castro, foi completamente importante, porque eu conversei com ela tudo o que estava acontecendo. Ela me levou no monte, a gente orava, eu conversava com ela. Por isso é muito importante você ter uma pessoa que te acompanhe, uma liderança assim, fiel a Deus, sabe? Sensata, sábia. Ela foi muito importante nesse processo, me aconselhando, até que um dia eu sentei com ele
E falei, olha, a gente não vai poder continuar namorando, a gente tá caminhando para lugares diferentes, eu quero uma coisa, você quer outra. Você é uma pessoa muito importante para mim, mas Deus falou comigo e eu quero ser obediente porque é isso que eu quero para minha vida. E aí ele falou que já estava sentindo isso, apesar de me amar muito. Ia ser difícil para nós dois, mas que a gente tinha percebido que não dava mais. Então nós terminamos e eu continuei a caminhar e aí eu comecei a estudar teologia, porque uma coisa que eu falava, nunca mais ninguém vai me enganar, sabe? Nunca mais eu vou ser enganada por ninguém. Eu quero aprofundar nessa verdade que agora eu sei que é a verdade e quero seguir e ajudar outras pessoas. Então fui estudar teologia e fui me encontrando a cada dia. Por isso eu tenho tanto apego assim à palavra de Deus, porque foi através dela que eu me libertei, assim, que eu libertei as minhas dúvidas, que eu respondi tudo aquilo que era questionamentos na minha vida inteira. E andar com Jesus ia me fazendo assim uma pessoa tão completa, tão alegre, tão feliz. E se eu posso falar alguma coisa assim de tudo isso, é que tudo que eu larguei, tudo que eu renunciei, não se compara àquilo que eu experimento hoje em Deus, sabe, gente? Cara, é tão bom viver perto de Deus, só que Deus não aceita você ser meio termo. Ou você é dele ou você não é. Deus não quer ninguém em cima do muro, sabe? Então, a renúncia, ela faz parte da caminhada e fez muito parte da minha caminhada e faz parte até hoje. Eu continuo renunciando a muitas coisas, mas abrir mão da minha vida de atleta e da vida que eu sempre tive e abrir mão do meu namoro foram duas coisas muito difíceis para mim. Mas hoje eu consigo olhar para trás e falar, cara, o que eu experimento hoje não se compara. O dia mais feliz da minha vida quando não era crente, com a vida de hoje não tem comparação, assim. Jesus é tudo para mim, ele é tudo para mim, ele me completa, ele sacia tudo que eu preciso, assim. E eu lembro que eu enfrentei muitas barreiras também com os meus pais, porque como eles não eram crentes, né? Mas num dia também de muita dificuldade, eu tive um pastor que me acompanhou, que me consolidou, pastor Tony, um grande beijo pro senhor, eu amo muito o senhor, muito mesmo. Eu lembro que um dia eu estava muito triste, eu fui fazer um gabinete e aí eu comecei a chorar e quando eu olhei ele estava chorando junto comigo, sentindo minha dor, sabe? Aquilo foi tão importante para mim. Gente, se você é um novo convertido, é um novo na fé, cara, tenham pessoas crentes com você, assim, caminhe com pessoas, porque isso vai te ajudar na caminhada. Fale com seus pastores, conte sua história, tenha relacionamento com eles, sejam obedientes, tenham líderes que vão te aconselhar, tenham amigos, meus amigos, cara, como foi importante ter amigos da minha idade que estavam vivendo a mesma coisa que eu, nós somos amigos até hoje. Então, me envolver nesse meio foi muito importante, a igreja foi muito importante, eu amo a igreja. Na primeira vez que eu fui à igreja, eu cheguei lá e eu escutei uma voz falando, aqui é o seu lugar. E é lá que eu tô até hoje, fazem 9 anos que eu me converti, que eu cheguei no Projeto Vida Nova, é a igreja do meu coração. Temos muito a melhorar, mas assim, eu quero estar junto nessa melhoria, sabe? E é isso, gente, a caminhada com Deus não é fácil, mas é incomparável a qualquer outra forma de viver. Se você é novo convertido ou se você já tem muito tempo, mas sua fé tá abalada, sua força espiritual tá fraca, eu quero falar para você, cara, se envolva com a palavra de Deus, ela é um fundamento assim muito primordial para que tudo vá bem, sabe, na sua vida. E então é isso, gente. Tudo que eu vivi anteriormente não se compara àquilo que eu experimento hoje. Ter pessoas do meu lado foi muito importante, pessoas crentes do meu lado foi muito importante, pessoas assim, em momentos muito especiais eu vejo que Deus levantou as pessoas, sabe? Um no meu trabalho, um em outro trabalho, uma pessoa na minha faculdade, foram importantes para mim. Eu, no processo, quis ir a um centro espírita e um aluno da academia que eu nunca tinha conversado veio falar sobre religião comigo e falou, cara, não faz isso, não faz isso. Na semana que eu ia ir no centro, e eu vi que Deus estava movimentando tudo, era como uma peça de xadrez que Deus ia me movimentando até que eu conseguisse chegar o pleno acesso a Ele, assim, foi quando eu recebi Ele como meu Salvador e fui me batizar, fui me entregar.
por inteiro, assim, porque eu sempre falo que Deus quer toda a integridade do nosso coração, né? Ele quer a gente inteiro. Deus não quer a gente metade, Ele não aceita nada menos que tudo. Deus quer tudo nosso. Então eu fui entregando o meu tudo e até hoje estou vivendo isso e eu sou completamente feliz. E essa é um pouco da minha história, de tudo que eu experimentei assim em Deus. E enfim, mergulhe nisso. E se você não é crente, está ouvindo isso, cara, Jesus quer transformar a tua vida. Tu não tem noção do que é viver perto de alguém que ama tanto e deu a vida por você. E enfim, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma te abençoado, te trazido algum aprendizado, algum renovo. E é isso, quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar de verdade. Fala o que esse vídeo acrescentou na sua vida, no seu coração, que eu vou gostar de saber. E mais do que inscritos, nós queremos comunicação, por isso inscreve no canal, se conecta também com a gente nas redes sociais, que é uma maneira da gente estar sempre junto, tá bom? É isso, tamo junto, vem com a gente.